Cenário diferente por quê? Minha prima tá na cidade e ela tá usando o escritório pra dormir. Então, aí eu pensei, vou botar um Cristo pra dar uma... Mas sobre o que a gente vai falar aqui hoje? Vamos pro que importa. Eu vou falar um pouquinho sobre as virtudes. Eu já falei um pouquinho antes, eu já falei uma perspectiva de um psicólogo em relação às virtudes. E eu também falei sobre a virtude da paciência, segundo o Guilherme Freire. Nesse vídeo aqui, eu vou falar um pouquinho sobre as virtudes cardeais. Beleza. Pra construir esse vídeo pra vocês, eu assisti 3 vídeos diferentes. Eu vou botar todos eles aqui embaixo na descrição, mas eu vou falar tudo junto, não vou separar os vídeos falando aqui pra vocês. Beleza. Vale mencionar que as virtudes cardeais, elas seriam aquelas virtudes basilares, seriam as virtudes fundamentais. E elas têm uma origem da filosofia clássica. Alguns dos filósofos que apresentaram essas virtudes pra gente foram Platão, Aristóteles e Tomás de Aquino. E isso aconteceu em algum grau numa perspectiva histórica. Perfeito. Quais seriam essas virtudes cardeais? Elas são 4. A temperança, a fortaleza, a justiça e a prudência. Vale mencionar que eu tô com o meu tablet aqui, por isso que eu tô olhando aqui pra baixo. Perfeito. O que a gente tem que entender em relação a essas virtudes? Elas não se apresentam de forma igual. Elas não têm uma importância igual. Não é que uma é mais dispensável que a outra, mas elas se apresentam em um grau de ascensão. Do mais imediato pro mais elevado. Beleza, qual que seria então a virtude mais imediata? Como eu mencionei, seria a temperança. A temperança, ela tá relacionada ao domínio dos prazeres. E isso tá muito relacionado por exemplo, alimentação excessiva, práticas sexuais excessivas. Então teria uma relação aí clara. Mas eu achei muito interessante também que o Guilherme Freire ele apresentou a questão da humildade, da modéstia. Isso estaria dentro da temperança. Para além disso, ele falou aqui num apego excessivo ao conforto. Isso estaria muito relacionado a essa virtude. Beleza, a segunda virtude cardeal, nessa escala de ascensão, seria a fortaleza. A fortaleza, eu já mencionei aqui pra vocês, ela é a virtude cardeal da paciência. E ele apresentou, inclusive, que essa seria a virtude relacionada àquela frase, vira homem. A gente poderia questionar, a gente poderia trabalhar essa questão de forma mais profunda. De qualquer forma, eu acho que ela tem alguma utilidade prática aqui para o nosso entendimento. Então, esse virar homem seria aguentar o tranco, seria você fazer o que precisa ser feito. E a fortaleza está muito relacionada a isso. Como eu já tinha mencionado, seria a virtude relacionada a aguentar as dificuldades, os sofrimentos, em busca de um bem maior, e um bem cada vez maior. E aqui, uma coisa que eu achei bem interessante é que a fortaleza ela estaria dividida, isso eu não vi no vídeo do Guilherme Freire, eu vi no outro vídeo, a fortaleza ela estaria dividida num aumento de força e numa diminuição de força. Como assim? Fortaleza seria fazer o que precisa ser feito, mas seria também não fazer nada quando nada for o devido. Que seria aquilo que eu falei de abaixar a energia da paciência. Aqui, o Guilherme Freire apresentou uma noção muito interessante de que, a partir da fortaleza, a gente percebe como as virtudes elas não são intrasubjetivas, elas são também intersubjetivas. A temperança ela já é mais intrasubjetiva, ela já é você com você mesmo, mas a fortaleza você já coloca aí outros players. Eu não tirei isso, cara, na jogada. Nossa, eu tive aula de tributário. Mas beleza. Aqui ele mencionou algumas coisas interessantes, como luta. A luta ajudaria a desenvolver essa virtude. Aí mencionou a paciência, a magnanimidade, que é você visar feitos grandes, aguentar o que você não gosta, e seria o que eleva o homem, o que elevaria o homem à condição heróica. Todo herói seria
um homem muito virtuoso, ou uma mulher muito virtuosa, toda heroína, na virtude específica da fortaleza. Como a gente vai ver, elas não são separadas, elas não são estanques. A gente vai ver isso um pouquinho mais na frente. Perfeito. A terceira virtude nessa escala que eu tô falando pra vocês é a da justiça. Aqui, ele mencionou uma relação entre a fortaleza e a justiça que é, pô, beleza, você tá lutando, você tá sendo forte. Pelo quê? Pelo que você tá sendo forte? E a resposta pra isso seria, você teria que ser forte pela verdade. Pela, que ele chamou, pela lei natural. Inclusive, eu quero estudar um pouquinho mais sobre isso. Ele falou que tem uma live sobre, e eu vou assistir. E aí eu trago pra vocês aqui um resumo, assim, um apontamento das ideias centrais. Mas eu achei muito interessante, eu estudei isso no direito, a questão da lei natural. Ela não é posta dessa forma, como se fosse algo dado, algo certo. No direito, ela é um questionamento, é um direito natural, enfim. Independentemente, aqui você teria que lutar, ser forte ou temperar os seus sentidos, os seus desejos em prol de um bem maior, em prol da família, em prol, ele diz, de Deus, em prol de uma ordem social visada. Diferentes possibilidades. Aqui ele falou sobre a piedade, sobre não mentir. Ele falou sobre a questão da equidade e como, na visão dele, a equidade pressupõe hierarquia. Hierarquia seria benéfica para essa equidade. Acho uma questão curiosa também de se aprofundar. Faz sentido pra mim, mas eu não aprofundei muito essa questão. Por fim, a questão da amizade, da família, estaria muito relacionada a essa virtude da justiça. Beleza. Qual que é a virtude mais elevada, que está no final dessa escala? É a virtude da prudência. É a sabedoria. Aqui há uma relação muito grande com a razão. Usando essa razão, qual seria o objetivo? Seria decidir a coisa certa a se fazer na hora certa e pelos meios corretos. Escolher o certo, diz o Guilherme Freire, é virtude. Virtude é, como eu vou falar pra vocês, a virtude, ela tá relacionada a isso, a você fazer o bem. O que quer que isso queira dizer? Eu acho que essa é a grande... Por isso que essa saturação dos conceitos das virtudes é tão importante. Mas... aí, diz ele, se você faz, por exemplo, o bem pelos meios errados, ou se você demora demais pra fazer o bem, ou se você corre demais pra fazer esse bem, você não estaria sendo virtuoso, porque isso iria contra a noção da prudência. Aqui ele mencionou a leitura, a vida espiritual e a contemplação como fontes, como aspectos da vida muito relacionados a essa virtude da prudência. E também algo que ele mencionou, que é a liberdade interior, ela só viria da virtude, ela só viria da disciplina. Isso ele também falou numa live, eu planejo assistir, achei bem interessante. Perfeito. O que eu quero mencionar ainda pra vocês? Ele fundamentou, ele deu uma fundamentação para esse estudo específico das virtudes. O que ele falou? Eu achei bem legal. A natureza humana, ela é intrinsecamente relacionada a paixões. Menciona ele, inclusive, que animais também teriam paixões. Por quê? Porque eles têm sentidos. Se há sentido, há uma afetação pelo meio externo. As plantas, por sua vez, elas não apresentam essa característica. Agora, o que seria uma paixão? Guilherme Freire defendeu que seria os estímulos mais as disposições internas. E aí isso cria atrações ou repulsas, que são as paixões. As paixões são divididas em atração e repulsa. E isso advém das disposições internas ao ser humano, que decorre da personalidade. Daria inclusive para relacionar isso com o Big Five, que eu ainda não falei aqui no canal, mas eu planejo falar. Eu acho uma teoria extremamente interessante. Seria muito legal a gente associar isso às virtudes e aos vícios. Mas as paixões, elas derivam das disposições internas e dos estímulos.
paixões seriam tanto ao que a gente é atraído, tanto ao que a gente é repelido. Perfeito. Ele também falou que ele deu exemplo de um cachorro que é muito comilão, que seria essa questão das disposições internas, e ele falou também sobre adestramento, que seria uma inclinação das paixões, seria o ambiente. E uma coisa muito interessante é que ele fala que os animais, eles são determinados pelas suas paixões. Do tipo, um animal, ele não vai ficar, tipo assim, não vai pensar se ele deve ou não comer. Se ele tá com a vibe de comer, com a paixão pra comer, é isso que ele vai fazer, a não ser que ele seja adestrado. O ser humano, ele também tem essas paixões, mas essas paixões não o determinam. Ele tem uma escolha racional pra agir. E que a gente consegue relacionar muito à prudência, que é a principal virtude naquela escala de ascensão que eu tava falando pra vocês. A gente pode, inclusive, agir contra as nossas paixões, devido à razão. Ele dá o exemplo de uma pessoa que tá com muito medo de fazer algo, mas que ela fala, pô, eu preciso fazer isso, eu tô com medo, a minha paixão tá me repelindo essa atitude, mas eu preciso fazer essa coisa. Então, o ser humano, ele age e assim ele adquire hábitos. Os hábitos que direcionam, o conjunto de hábitos que direcionam o ser humano pro bem seriam as virtudes, e o conjunto de hábitos que distanciam o ser humano do bem seriam os vícios. Isso tá relacionado, eu diria, com o aspecto do psicólogo que eu trouxe pra vocês. Há uma relação, ele não define da mesma forma, mas ele também usa, ele não usa o bem, mas ele usa a questão da manutenção da vida. Ele fala que as virtudes são favoráveis à vida, ajudam a mantê-la. Perfeito. A finalidade última desse bem, de acordo com a filosofia clássica, que não é a perspectiva do psicólogo que eu trouxe pra vocês, seria a felicidade, a eudaimonia. Então, supostamente, as virtudes, elas trariam esse bem maior, que seria a felicidade, quando os homens conseguem se tornar senhores de si mesmos. Ok. Em relação ao Guilherme Freire, eu já dei uma boa passada. Eu só vou finalizar agora trazendo pontos que eu vi em alguns outros vídeos que eu ainda não trouxe aqui pro meu vídeo. Primeiro que foi mencionado não só a razão, mas a razão prática. Eu acho que a razão prática tem uma relação kantiana, mas eu não tenho certeza. Isso é algo curioso de eu pesquisar depois. E o que foi falado também, que é bem interessante da gente entender, que supostamente a prudência, a razão já seria o suficiente pra gente conduzir a nossa vida. Fazer o que é devido, quando é devido, através do meio devido. Qual o problema da singularidade dessa virtude? É que mesmo a nossa razão, ela pode ser movida pelas emoções e pelas paixões. E é daí que surge a necessidade das virtudes morais. Então, a temperança, a fortaleza e a justiça seriam essas virtudes morais. Seria a moderação inteligente, porque ela é a moderação prudente, ao que somos atraídos e repelidos, as paixões. Para além disso, foi mencionado que as virtudes, elas são conectadas. Não é possível você desenvolver uma virtude apenas. Você precisa desenvolver todas juntas. Elas caminham... Elas têm uma interconexão. E a questão da hierarquia, que eu já mencionei através da escala que eu mencionei, mas nesse outro vídeo que eu vi, que tá aqui na descrição, ele mencionou que a prudência emprestaria os seus critérios para as outras virtudes. Faz sentido? Qual um questionamento que eu poderia apresentar para vocês, que eu perguntaria para ele, inclusive, seria, pô, perfeito, ela apresenta os critérios, mas os critérios, eles são extremamente genéricos. Quando você fala alguma coisa tipo assim, usar os meios corretos para fazer o que é certo quando for certo, tipo, é meio que tautológico, porque o certo, ele é o bem em si mesmo. Isso não tá saturando muito bem o que seria o certo. E isso eu acho que é um ponto bem interessante, que eu gostaria de aprofundar mais também.
Por fim, vale mencionar que a prudência seria a reta razão no agir. Seria a reta razão orientada à ação. E a justiça conformaria a fortaleza conformaria a temperança. E a prudência conformaria todas essas. Foi mencionado também algumas virtudes e vícios específicas, mas eu não planejo falar isso nesse vídeo aqui. Eu penso em fazer outros vídeos com as virtudes subsidiárias às virtudes cardeais, que seriam as fundamentais. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu falei um pouquinho sobre o que seria a virtude e de onde ela partiria, e qual a importância dela e a importância de cultivá-la. E também mencionei as 4 virtudes cardeais, apresentando as possíveis relações hierárquicas e como elas se conectam, e também como elas dependem umas das outras. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Dá um like, manda pra aquele amigo que é muito virtuoso ou que é muito pouco virtuoso, que bebeu muito ontem, e comenta alguma coisa, perguntar algo, explicar algo. É isso, valeu!